auxilia na parte do soro, essas alfa-lactobumina, perdão, eu falei errado, e beta-lactoglobulina. E na parte inferior a gente teria as proteínas do leite, que são as caseínas, né? Que é o objeto de estudo de análise, em especial a beta-caseína, que foi o objeto de estudo desse trabalho. Mas temos também a alfa-S1 e a alfa-caseína S2 e a kappa-caseína, que são muito utilizadas na literatura e no interesse mercadológico para a utilização da indústria láctea, na produção de queijos e outros produtos lácteos. Focando um pouquinho mais na beta-caseína, que, como eu disse, é o objeto de estudo desse experimento, a beta-caseína, a família dessa proteína, ela constitui 36% das proteínas do leite. Então, ela é responsável pela coloração branca do leite e ela é muito importante pensando na indústria láctea, porque eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre isso posteriormente, mas principalmente dentro da indústria farmacêutica, existem pessoas que são intolerantes à lactose e pessoas que são alérgicas à proteína do leite. As pessoas alérgicas à proteína do leite são relacionadas com essa proteína, porque elas, no momento da digestão, essa proteína, eu vou explicar posteriormente também, né, mais a fundo, mas ela libera um bioativo que faz com que a pessoa tenha algum desconforto no momento da digestão e provoca algumas adversidades intestinais. Bom, ela é codificada pelo gene CSS2 e aqui eu trouxe uma imagem, da estrutura quaternária dessa proteína. Depois eu vou mostrar a sequência dela e a referenciação que a gente utilizou, utilizando o software Uniprot KB, SwissProt. E essa seria a estrutura quaternária dela, a conformação dela, né, com todas as ligações e as junções terciárias, né, juntas. E na sequência eu trouxe também uma imagem do software que foi utilizado para pesquisa e desse sequenciamento dessa proteína. E também trouxe aqui a sequência dela. Eu peço até perdão, eu gostaria de incluir ela inteira, né, o sequenciamento completo, e por esse motivo ficou um pouco pequeno aqui na projeção, mas eu gostaria de chamar a atenção ali para a região 67 desse sequenciamento. Aqui nessa figura 3 a gente tem a identificação por mapeamento dessa proteína da beta-caseína, e na região 67 é onde acontece a diferenciação do alelo do tipo A1 e do tipo A2. Então, a beta-caseína, o gene da beta-caseína, ele pode ser diferenciado em diferentes tipos de alelos, mas principalmente no alelo do tipo A1 e do tipo A2, que são os de interesse desse trabalho, porque, como eu havia mencionado, é de interesse mercadológico. Existe hoje diferentes marcas que fazem a produção do leite do tipo A1 e do tipo A2, e animais que são genotipados, animais do tipo A1A1, A2A2 ou heterozigotos A1A2. E o interesse do meu trabalho foi justamente analisar a diferenciação entre esses dois alelos. A gente vai, depois eu vou falar o objetivo do trabalho, mas o foco principal foi a gente conseguir desenvolver e desenhar primers que pudessem diferenciar de forma objetiva e de forma também eficiente esses dois tipos de alelos. Então, na região 67 desse sequenciamento, né, no códon 67, é onde acontece o polimorfismo de nucleotídeo único, onde uma base nitrogenada é trocada. Né? Aqui a gente tem, na região 67, a gente tem a diferença entre o alelo do tipo A1, uma base de trinca, né? Cistina, cistina e timina, e no outro, né, em contrapartida, no alelo 2, a gente tem uma cistina, uma adenina e uma timina. Elas têm o leite do tipo A1 e do tipo A2, eu gostaria de evidenciar que eles têm uma semelhança na composição nutricional deles, considerando gorduras, proteínas, mas que essa diferença faz com que a digestibilidade desses dois tipos de leite seja diferente para cada tipo de indivíduo. Tem indivíduos que são, como eu disse, alérgicos a esse tipo de proteína. Então, mais especificadamente, como eu trouxe aqui, essa diferença no aminoácido, ela vai trazer uma diferença também na tradução essa diferença na base vai trazer uma diferenciação no aminoácido que vai ser codificado. Então, por um exemplo, no leite do tipo A2, né, do gene da beta-caseína, vai ser formada uma prolina, enquanto no A1 vai ser formada uma histidina. Bom, e por que a gente focou nesse trabalho, né, desse gene? Por que isso é tão importante a gente
essa diferenciação entre esses alelos. Porque, segundo a FSA, que é a Autoridade Europeia para a Segurança de Alimentos, até 2009 não tinha nenhuma comprovação de que houvesse algum tipo de problema dos seres humanos consumirem esse tipo de leite do tipo A1 ou do tipo A2. Mas, posteriormente, alguns trabalhos evidenciaram que existe alguma correlação ao consumo do leite do tipo A1 a desenvolvimento de diabetes do tipo 1 e também algumas outras disfunções neurológicas ou até mesmo algumas disfunções na digestão, porque, como eu disse, durante a digestão desse gene, existe a liberação do princípio bioativo, que é a beta-casomorfina 7, depois está escrito aqui, depois eu vou trazer um outro slide também, um pouquinho mais sobre ela. E essa beta-casomorfina do tipo 7, a beta-casomorfina 7 é o que acaba causando algum desconforto intestinal no momento da digestão para essas pessoas que são alérgicas. E a identificação então de bovinos do tipo A2 tornou-se relevante para a indústria láctea, visando a produção do leite do tipo A2 com o menor potencial alergênico. E, bom, como eu disse, o principal objeto do trabalho, o principal objetivo foi a detecção e amplificação precisa do gene para a identificação desses alelos, porque essa identificação precisa de primers específicos. Porque pode acontecer que se você não usar, se a gente não usar primers específicos e não for uma diferenciação, uma amplificação eficiente, pode acontecer algumas identificações inespecíficas, amplificações erradas, resultados falsos e também uma dificuldade na leitura. Isso porque o gene da beta-caseína possui muitas regiões ricas em cistina e guanina. E tudo isso pode causar aquilo que eu já havia mencionado. Bom, então o objetivo do trabalho, esse projeto ele foi um estudo exploratório de padronização e cujo objetivo foi criar um par de primers modificados para promover a amplificação do gene capaz de diferenciar os alelos do tipo A1 e do tipo A2. Quanto aos materiais médicos utilizados no nosso projeto, em primeiro lugar, eu gostaria de falar dos animais que foram utilizados. O experimento ele foi conduzido na Fazenda Experimental de Guatemi, utilizando os animais da FEI, né, vacas em lactação. Foram utilizadas 19 vacas em lactação das raças do tipo Jersey, holandesas e mistas. E também foi utilizado no Laboratório de Biotecnologia Vegetal e Citopatologia Molecular da Universidade Estadual de Maringá. Quanto à dieta e alimentação dessas vacas, elas tiveram uma alimentação a pasto, com o capim braquiário e o capim estrela, além também do fornecimento de silagem ao coxo após as ordenhas. Mas nesse presente trabalho, a gente não focou em analisar a alimentação dos animais ou a interação que isso teria com a expressão gênica. Apenas, como eu disse, a amplificação do gene em questão e uso e desenho desses primers. Quanto à coleta de pelos para extração de DNA, a coleta foi realizada na base da inserção da cauda. Então, eu vou trazer depois uma imagem, mas seria literalmente na vassoura da cauda, na região da vassoura da cauda, seguindo a metodologia descrita na literatura. E o porquê que a gente usou os pelos e não o sangue? A gente escolheu os pelos por não ser uma metodologia tão invasiva quanto a extração de sangue, por ser de forma mais prática, a gente conseguir fazer mais animais no mesmo dia, no mesmo momento. Isso traria uma facilidade também para os produtores da região, porque a gente gostaria que essa metodologia fosse mais acessível aos produtores para genotipagem de rebanho e identificação das vacas do tipo A1, A1, A2 ou heterozigotas. E posteriormente, esses pelos foram armazenados em microtubos de Eppendorf a uma temperatura de 5 graus Celsius Perdão, eu só inverti, mas primeiramente eles foram colocados no envelope com identificação e depois cortados os bulbos capilares e colocados e armazenados em microtubos de Eppendorf. Aqui eu trouxe uma imagem da nossa coleta, essa foi a primeira coleta realizada. E como eu havia mencionado, a base da inserção da cauda seria realmente aqui ao final, na vassoura da cauda, onde a gente faz a remoção dos pelos e armazenamento deles em envelope de papel. Quanto à extração de DNA, o DNA dos bulbos dos pelos das vacas foi extraído utilizando o método de purificação segundo a metodologia CTAB, que é a metodologia de brometo de cetil trimetilamônio, que foi modificada por Matt e Orwell em 2019. A gente escolheu essa metodologia porque ela utiliza uma maior concentração de reagente de CTAB e isso proporciona ao trabalho uma especificidade um pouco maior, porque ele consegue limpar
limpar melhor as impurezas que existem no material analisado. Aqui eu trouxe uma imagem também dos tubos de Eppendorf que foram identificados na primeira coleta e que foram preparados para a extração. E aqui, ao fim da extração, eu trouxe também os tubos de Eppendorf com o precipitado, após a extração de DNA. Então, aqui ao final do microtubo, a gente pode identificar o precipitado do material genético que foi feito após a extração, que foi produzido, né, após a extração. E após a extração do DNA, a integridade foi avaliada de gel de agarose a 0,8%, corado e visualizado no fotodocumentador para gel de eletroforese, via Bernoulli, sobre a luz ultravioleta. Posteriormente a isso, foi utilizado também um termociclador, com etapas que compreenderam, além da etapa inicial de desnaturação do DNA genômico, a 95 graus Celsius por 5 minutos, foi também utilizado 30 ciclos de 94 graus Celsius por 30 segundos, de 63 graus Celsius por 40 segundos e de 72 graus Celsius por 20 segundos, com a extensão final de 72 graus Celsius por 3 minutos. Aqui eu trouxe uma tabela evidenciando os componentes da PCR. Então, a gente tem o DNA que foi utilizado, o primer forward e o primer reverse, que seria o primer que seria a fita molde e a fita complementar, água, o tampão e todos os demais componentes que foram utilizados dentro da metodologia para essa amplificação. E após a amplificação, depois eu vou falar os resultados sobre aquilo que a gente obteve, mas a amplificação obteve um resultado positivo. As reações foram aplicadas em gel de agarose a 1,5%, coradas e visualizadas no fotodocumentador para gel de eletroforese. E aqui eu coloquei a tabela também na sequência dos primers da beta-caseína que foram utilizados. Então, a gente utilizou também um primer que já havia sido mencionado na literatura, para comparação. E como eu havia comentado, esses demais são os outros primers que foram desenhados para amplificação e para comparação do gene. Como eu havia dito no slide anterior, a letra F seria relacionada ao primer forward, que se ligaria à fita molde, e o M de reverse, que seria o que se ligaria à fita complementar. E esse foi o desenho, o sequenciamento dos primers utilizados. Quanto aos resultados obtidos nesse trabalho, todos os primers utilizados na tabela 2 resultaram em amplificação positiva. E aqui eu trouxe uma figura do gel de agarose que foi utilizado na concentração de 1,5% para verificar a amplificação dos primers testados. Então, o primeiro seria o que a gente encontra na literatura, o segundo também de comparação e, por fim, aqueles que foram utilizados no tipo A1 e do tipo A2. Aqui eu coloquei também modificações dos primers em teste por meio da adição de 2 a 3 bases, além da posição da mutação específica, porque, como eu havia comentado, é necessário que haja uma especificidade grande nos primers utilizados e também no objeto de análise, porque, como eu havia mencionado anteriormente, o gene da beta-caseína tem regiões ricas em cistina e guanino que dificultaria um pouco a identificação também. E aqui, os aminoácidos que são codificados para cada uma das variantes, como eu havia dito no início, seria a histidina para o alelo do tipo A1 e a prolina para o alelo do tipo A2. O efeito da digestão para seres humanos, né? A ligação com o aminoácido da posição 66 da tirosina, ela é mais fraca, o que torna a beta-caseína mais suscetível à clivagem e à liberação do peptídeo bioativo beta-caseomorfina 7. E quanto no leite do tipo A2, a ligação do aminoácido da posição 66 ela é mais forte, e o que impede ou dificulta significativamente a clivagem e a liberação desse peptídeo bioativo. Por fim, após o sucesso no processo de amplificação, nesse trabalho, como havia sido comentado pela minha orientadora, a gente pensa em prosseguir com a pesquisa, porque além da amplificação será necessário também o uso de outras técnicas para distinção alérgica, utilizando enzimas de restrição. Eu coloquei também depois uma tabela mostrando as enzimas e como elas reagiriam nessa amplificação e nessa distinção alérgica. E uma das coisas que eu gostaria muito de continuar posteriormente, talvez na pós-graduação, seria avaliar os efeitos de diferentes intervenções nutricionais sobre
a alimentação com a expressão gênica nessas vacas leiteiras e como isso teria intervenção no consumo humano e na digestibilidade para seres humanos também desse tipo de leite, do tipo A1 ou do tipo A2. Bem como também conseguir comparar as diferentes marcas comerciais do leite do tipo A1 A2, são coisas que eu tenho interesse. Primeiramente, a gente fez esse trabalho de amplificação e desenho dos primers para distinção alérgica, mas posteriormente eu gostaria de aprofundar ainda mais a pesquisa. Por fim, eu tenho aqui a tabela 5, eu trouxe a tabela 5, que são os fragmentos esperados após a digestão de BCL do fragmento A1 A2, que é num tamanho de 330 pares de base. Aqui a gente tem as enzimas que seriam utilizadas para restrição posteriormente a esse trabalho. E para cada uma dessas enzimas de restrição, a gente teria os fragmentos que seriam esperados, para onde eles iriam identificar essa distinção alérgica, se seria do tipo 1 ou do tipo 2. E, em conclusão, este estudo validou o uso de primers teste para amplificação do gene da beta-caseína com possível discriminação alérgica via enzima de restrição. A amplificação desses primers apresenta potencial prático para programas de genotipagem de rebanhos leiteiros. Como eu disse, um dos interesses também é conseguir tornar isso acessível aos produtores rurais e de forma auxiliar na seleção de animais portadores do alelo 2, ou do alelo A2, perdão, e contribuindo para a estratégia de melhoramento genético e produção de leite com maior valor agregado. As referências que eu utilizei: e mais uma vez eu gostaria, por fim, de agradecer aos meus amigos que estão aqui presentes, agradecer também a todos aqueles que fizeram parte da minha graduação, minha primeira orientadora foi a Maria Luísa, a Gislaine, que eu gostaria de mencionar também, porque ela foi uma das pessoas que mais me incentivou a pesquisa e que me ensinou do zero muita coisa. Agradecer a toda a banca presente e a minha família, principalmente, que foi o principal motivo de eu ter chegado até aqui. Eu agradeço a todos e fico disponível para quais perguntas. Uma salva de palmas. Pode sentar, Fer, por favor. Sua apresentação muito maravilhosa. Sua apresentação muito maravilhosa, muito boa. Você apresentou assim, digna de uma formanda mesmo, viu? Parabéns pela apresentação, não é verdade? Gostei muito. A partir de agora a gente passa para a próxima fase. Eu não sei como que a gente quer fazer, se vocês querem fazendo juntos as perguntas ou eu passo para você. Acho que pode ser junto, né? Pode ser junto? Pode. Vou passar a palavra então para o Pedro, agradecendo. O Pedro é um laboratório que nos auxiliou, ele e a professora Adriana Bonello. Então, porque aqui no nosso laboratório a gente evita trabalhar com coisas que não seja RNA, né? Então aí a gente não pode misturar o DNA, que foi nesse experimento em particular. Então aí a gente pediu auxílio e a gente teve o auxílio do Pedro, do professor, então assim, a gente agradece bastante, viu, Pedro? E aí a gente passa a palavra para você. Obrigado. Então, primeiramente, parabéns, Maria. Foi um trabalho muito bem escrito, muito bem feito. Também gostei de participar um pouco. Obrigado pela oportunidade, professora. Obrigado por ter me chamado para a banca também. Porque eu achei que foi um trabalho muito interessante, que eu sou agrônomo, né? Eu tive zootecnia na graduação, mas foi muito pouca coisa. Então, ver esse trabalho assim foi muito interessante. E eu tenho assim, uns pontinhos que eu deixei aqui, depois eu pus aqui, que são só coisas de escrita mesmo, de padronização. São coisas pequenas, não tem muitos erros, não, que está muito bem escrito também, parabéns. Mas eu tenho uma dúvida só, na página 11 só, que você fala assim, eu entendi depois que você apresentou, mas você fala assim, que nesse trabalho nós usaremos posteriormente em cima de restrição. Vocês não usaram, né? Vocês vão usar, né? Tá. Acho que seria interessante, não sei se a professora concorda, alterar essa frase, né? Tipo assim... Especificar que seria trabalhado com isso, dar uma alterada na frase. Sim, claro. E tem coisas assim, básicas só de padronização
de alguns termos só, tipo, a beta-caseína, às vezes você coloca o símbolo, às vezes você escreve como beta-caseína. São coisinhas pequenas assim, que eu fui identificando durante o texto, mas de resto acho que está muito bom, muito bem escrito. E é isso, parabéns. Eu tenho uma dúvida, Pedro. Diga lá. Nos géis, como a gente não conseguiu conversar direitinho antes, nos géis, esse gel aqui não é o mesmo que eu tinha. Não é o mesmo desse gel. A posição que você marcou aqui dos primers é a mesma que está aqui também? Isso, todos. Só que é apenas um mix diferente, um protocolo testado diferente? Isso aí. Esse daqui foi com uma concentração de primer diferente dessa daqui. Ah, então tá. Então, na página 9, Fer, nós vamos trocar a figura do gel, tá? Porque nessa figura aqui, a única coisa que parece amplificada é o primeiro. O restante não aparece nada. Só que na figura nessa daqui, a gente vê a amplificação positiva em todos. Há falhas, existem falhas aqui, ó, mas pode estar em função da concentração da amostra, então aí não importa. Mas como tem metade praticamente deles amplificado, a amplificação foi um sucesso. E aí a gente vê que o tamanho do fragmento, ele permanece. Então é uma confirmação de que está certo, entendeu? De que outros motivos podem ter interferido na amplificação aqui, mas o primer está funcionando. Posso fazer uma análise? Eu acabei esquecendo de comentar na apresentação. E justamente por conta desse motivo de também ter diferente quantidade de pelo. A gente não conseguiu padronizar para todos os animais a quantidade que a gente colocou no Eppendorf. Talvez essa concentração tenha influenciado também na aparência, né, do gel, não que ele não tenha amplificado, mas da forma como ele se apresentou, e a gente conseguiu fotografar e trazer o trabalho. Então, também como ela cita ali, talvez a concentração do gel, se talvez mexesse na concentração do gel Também poderia. fazer aplicar. Poderia alterar. Mas de qualquer forma, essa figura aqui, ela mostra com clareza que o primer está funcionando, né? Então não tem problema. Ah, sim. Outra coisa, o tamanho do padrão do LED. O LED ele é 5 pares de base. Então, ó, tá escrito na boa tem, né? Pra gente só ter mais ou menos uma estimativa ali. Para a gente poder saber o tamanho do fragmento que está sendo amplificado, né? Então aí a gente coloca aqui. Mas enfim, o importante é que o primer funcionou, tá? E ele vai ser usado e ele foi modificado porque esse é um gene bastante interessante e ele é muito conservado. Então, genes muito conservados, para você amplificar uma sequência, tem uma única modificação, tá? Não é tão simples assim. Então, os outros autores também fizeram a modificação desse gene no primer. Só que ele fez uma modificação onde a gente não concorda muito. Eu e a professora Mariana, a gente não concorda muito onde foi feita a modificação. Mas a gente fez uma outra proposta e ela funcionou. Porque as nossas prioridades são esses dois genes de baixo, né? Aqui, ó. Sim, esses dois primers esses dois primers aqui de baixo. E eles estão funcionando, principalmente o do lado de cá. Bom, de qualquer forma, é só essa parte que a gente troca por esse outro aqui, tá? Tá legal. Beleza. Beleza? Beleza, acho que sim. Maria Fernanda, eu já te, antes de tudo, né, estava pensando na sua apresentação, já te elogiei várias coisas que eu vi apresentando. Só que tem algumas coisas assim que você que quer seguir pós-graduação e tudo, você vai ver seminário, que é bom você controlar um pouquinho a sua ansiedade. Não sei, não é nem questão hoje, você até fala um pouco mais devagar, só que você confunde, você troca aminoácido com base nitrogenada e você está falando uma coisa, quando a gente vê outra, é citocina, não é cistina, que várias vezes você falou, aí eu fiquei pensando, meu Deus, ela misturou cistina com adenina. Eu falei, o que será que ela está falando? Então, assim, é prestar atenção nessas coisas, porque às vezes a nossa ansiedade de querer explicar tudo bem certinho, a gente acaba atropelando
para quem está ali, eles não, muitas vezes não têm essa noção do que está acontecendo. Para eles não vão entender, mas a banca que está aqui, que tem um pouquinho mais de conhecimento, vai saber. Então, assim, às vezes eles sabem, mas aí eles vão ficar, meu Deus, se aquilo é uma base de criminosa, vai lá. Então, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá, com essas coisas. E cuidado com o texto, cuidado com a questão de você querer adiantar o que está vindo lá na frente do seu trabalho. Fala uma coisa por vez, deixa o fluxo seguir, não precisa ficar pedindo perdão toda hora. O trabalho é seu, você conduz do jeito que você quer, tá bom? Então, assim, são dicas que você, seminário, todo seminário que você tiver aqui, os professores estão mandando isso. Eu passei por aqui e tudo que eu estou te falando foi tudo que um dia a gente já ouviu. Então, assim, não é crítica, tá? É só. Não, é aprendizado, tá certo. Não sei, porque assim, Tá ótimo. às vezes a gente não fala, só fica de elogio, e aí quando você chegar lá na frente, as pessoas começam a te massacrar. Fazer você passar vergonha. Então, assim, não é algo que a gente quer para vocês. Então, assim, amei a sua escrita, a sua introdução. Eu vi algumas partes assim bem confusas, mas também eu entendo que a gente passou um período aí meio confuso, porque a gente teve problemas em fazer adaptação nessa análise em questão, só que graças a Deus deu tudo certo e no final, então assim, no final deu tudo certo. Não chegamos na etapa da enzima, mas o que era de principal foi cumprido. Então assim, eu vejo se Mas você... elas estão aí, né? As enzimas, está tudo pronto. A gente só não colocou porque não ia dar tempo. Porque quando você começa a usar a enzima, ela começa, nem sempre vai seguir o roteiro da bula certinho, ia te dar problemas. Então, assim, a gente ia ter bastante problema e ia te dificultar mais, talvez você não chegasse aqui hoje. Então, a própria Helena falou, vamos no que a gente tem. Então, assim, e mesmo assim não está... E o que é bom, porque não está prejudicando de jeito o nenhum. objetivo e o que vocês queriam de fato, que foi o que a prof propôs para vocês e vocês duas proporam fazer. Aí, o que eu te falo é assim, ó, por exemplo, na NIM 82, que nessa mistura de coisas, que eu acho que você estava fazendo uma revisão, a princípio que a gente até tinha falado, sem falar com a professora Eliane, vamos deixar a revisão aí no jeito que se qualquer coisa não deu certo, que a gente ainda estava em algumas dúvidas, você usa a revisão, não vai sem nada. Então, assim, o seu trabalho aqui do jeito que está, para mim, eu vejo como um artigo de TCC. Já não tenho aqui mais a revisão. Então, assim, aquela linha 82, você fala o que você quer fazer futuramente. Não cabe no contexto de um artigo aqui agora. Porque o que eu quero fazer é o que eu quero fazer, ninguém tem que saber. Eu fiz meu artigo aqui, é isso que eu vou apresentar. Então, assim, ficou essa partezinha específica ficou fora do contexto. Não precisa especificar o que eu gostaria de fazer com você. Então, aí a gente tem algumas coisas que a gente vai precisar mexer aqui na metodologia depois com a prof. Porque por isso que eu falava para você, vamos descrever a metodologia, porque o que eu olho, o que eu entendo, que várias vezes eu perguntei para ela qual que era o objetivo dela com você, e ela me explicava que era esse desenho de praia, a metodologia, a modificação e blá blá blá. Então, assim, a gente pode fazer uma coisa simples e publicar, mas isso é uma metodologia que alguém vai precisar. O Pedro fazer isso, a gente mandou um artigo para ele, testa, Pedro. Não deu certo, não foi o do Marcos, que foi essa primeira foto que ele apresentou da notificação que você apresentou. E não deu certo, ele foi lá conversando com a gente, ele falou com o conhecimento que ele já tem, ele modificou, vou modificar a concentração de primer. Pronto, então assim, a gente tem duas coisas, dois padrões. Então o seu também pode servir para alguém. Então por isso que é interessante a gente discriminar algumas coisas. Às vezes o detalhe a gente pega por muito, né? Coloca muita coisa, mas às vezes também falta. Então, assim, eu acho que é interessante a gente mexer nessa parte aqui para melhorar e tem algumas serviços que a gente pode pôr que não cobra nada e que talvez ajude alguém no futuro. Então, assim, vale a pena a gente dar uma mexidinha. Aí, Maria Fernanda, tem muitas partes do seu trabalho que está escrito sem citação. Era de inteligência artificial, de
coisas assim que acontecem absurdas, se isso daqui cai em algum lugar e por algum motivo eles veem que tem uma semelhança, configura plágio. Então assim, a gente tem coisas aqui que não foi você que escreveu da sua cabeça, você leu para escrever. Então assim, a gente tem que inserir citação, tá? Tem trechos muito longos, sem citação nenhuma. Esse daqui do tamanho do amplificado a gente vai falar depois, que é interessante pôr, depois tem que editar. Isso tudo eu, Pedro, vamos te ajudar e depois a gente só passa para a prof e dá o aval final dela, a nossa chefa aqui. E aí, Maria Fernanda, essas tabelas, 3, 4, figura 2, nenhuma foi chamada no texto, não teve nada, do nada ela surge. Então, assim, é interessante sempre a gente fazer uma chamadinha, vai ser apresentado tal coisa, na tabela tal, na figura tal, porque assim, em algum momento eu lembro de ter visto que você ia falar sobre aquela tabela, só que no final das contas eu não lembro mais de onde estava, e aí acaba que a gente fica meio que sem saber por que ela colocou isso aqui nesse momento. E isso são quadros, tá? Não são tabelas. Se você quiser fazer tabela, a gente vai ter que fazer tirar essas grades. E eu sugiro a gente tirar a grade, que é melhor deixar como tabela e não quadro. Tudo isso daqui é quadro. E o título da figura embaixo? Aí depende da norma. Se eu não me engano, a RBZ é embaixo. Essa para as imagens era. É embaixo da RBZ? É embaixo. Aí você A deixou figura é aqui e a tabela é em cima mesmo. A tabela tá certo, acho que figura tem Aí esse é um outro caso de formatação. E como eu tenho que olhar isso, eu fico nervosa, porque ninguém, sabe o que é 0 pessoas? As 0 pessoas fazer certo? Ninguém, nem se eu mandar exatamente copiado, mandar para vocês o arquivo, ninguém faz a formatação correta. Ninguém. Isso eu tenho um erro aqui dentro da zootecnia, eu acho que todos esses cursos, que eu não sei o que está acontecendo, mas a formatação do pessoal a gente tem norma para seguir, desde o momento que falou assim, tem uma norma, tem um modelo, a gente tem que seguir. Eu entendo que eu acho que você nunca escreveu o artigo, então assim, a gente deixa e a gente está aqui para ensinar. Mas o que a gente tem que fazer? Ler, viver, baixa um artigo e faça igual. A gente segue exatamente o modelo. Eu coloquei ao final do trabalho As normas. Isso, exatamente. Só que assim, ele não está em Cambria como tem que estar em Cambria. Como eu formato muito, Maria Fernanda, desde o tempo do EPA, há muitos anos atrás. Então, assim, eu sou bem chata com essas coisas, porque assim, são coisas que a gente pode perder publicação, a gente pode perder determinadas coisas, porque a gente não se atentou a determinados detalhes. Então, assim, isso a gente tem que sempre se atentar. E o resto assim, eu só te desejo coisas boas, nada do que eu falei que é para diminuir a qualidade do seu trabalho. Eu gosto de ouvir certas coisas que vão me ajudar na minha vida futura. Então, assim, da mesma forma que eu gosto de ouvir, às vezes eu fico chateada, mas assim, eu ouço de bem, ela me corrige várias vezes na vida. Como é que eu falava? Seja, né? O problema de falar seja, e ela me corrigiu várias vezes, ela e a professora Ana Paula, na frente dos outros, e às vezes eu ficava triste, mas assim, são correções que elas fizeram para o meu bem. Então, assim, em escrita, em apresentações, então tudo é para o nosso bem. Então, você é muito boa, você faz o seu trabalho muito bem, mas assim, a gente sempre vai ter que melhorar. Tá bom? Muito Parabéns, obrigada. eu desejo sucesso para você no seu futuro aí, que seja lá o que for, que seja bom, e que você possa continuar na sua jornada. Agora, sobre a expressão gênica, que eu acho que não vai alterar. Por quê?
igual ela. Eu também não, mas isso é uma Não, conversa que nós vamos ter aham. posteriormente. É porque tem coisas que eu quero e tem coisas que não eu quero. Isso é uma coisa que teria que mexer em melhoramento, cruzamento, etc, etc. Tá? Mas enfim, seja lá o que você fizer, a gente vai estar do seu lado sempre. A gente sempre vai estar aqui para te ajudar. Se você for trabalhar com ela futuramente, a gente vai estar com você do seu lado. E é isso, vai ser sempre assim. Muito obrigada. Até que a morte se separe. Que horror. Eu agradeço. Agradeço pelas sugestões, como você disse, eu acredito que vão ser para o meu crescimento e eu agradeço de verdade. Você pode perguntar, eu acho que você tem um pouquinho de questão de não querer, por exemplo, incomodar. Uhum. E eu vejo que você toma assim, você vai, faz as coisas e muitas vezes a gente não tem todo esse conhecimento e a gente tem que perguntar. Eu também não gosto de ficar incomodando, mas tem coisas que a gente tem que, não é incomodar, mas falar, eu posso fazer assim, eu faço assim, eu faço assim. Não tenha vergonha. Mande mensagem. Se a prova não vê na hora, eu vou ver. Se eu não ver na hora, ela vai ver. Então, assim, a gente sempre está aqui para ajudar. E não pode pensar, eu vou incomodar. Tá? Sempre você tem que lembrar, a gente está do seu lado. Eu incomodei o Pedro várias vezes. E vou continuar. E eu não tô nem aí, ele que lute. Ninguém mandou ele aparecer lá no Ninguém mandou. E ele se ofereceu, eu quero ajudar. Então, ótimo. Agora ele vai até o fim. Entendeu? É assim. É assim que se faz as coisas. Beleza, Angélica, muito obrigada. As colocações da Angélica, Fer, você entende que elas são muito pertinentes, tá? Então, assim, a gente trabalha da seguinte forma. A gente trabalha em parceria, como a gente chamou o Pedro e tal. A Angélica é minha pós-doc, já tem vários anos aí. Então, assim, tudo primeiro passa para ela, depois chega até a mim, entendeu? Então, assim, quem filtra trabalho de fato, em primeira mão, é a Angélica, né? Então, ela fala com propriedade mesmo. E assim, você tem vários pontos positivos que você sai na frente. Porque você tem iniciativa, você tem domínio da palavra, você consegue apresentar muito bem. Então, você tem um perfil já de pós-graduando mesmo. Aí eu vejo, sim, potencial em você muito grande. Espero que dê tudo certo e que a gente engrene. A possível continuação desse trabalho, a gente vai discutir juntas, a gente vai tentar auxiliar aquilo que você realmente quer fazer, que você gostaria de fazer, mas a gente vai ter que arranjar justificativas práticas, porque a gente sabe que não tem muito... A gente sabe onde pode modificar e onde não pode modificar, tá? A parte genética. Mas assim, para uma pessoa que começou do zero, fazer a parte de genética no TCC, rapidinho desse jeito, do jeito que foi, que a gente encontrou problemas. Você está de Eu comentei, foram mais de 3 ilustrações, porque foi as duas da FEI. E já fazendo um outro comentário também, gostaria de agradecer a Banca e também ao Ismael e a Gi, e também ao Jonathan, meu noivo, que me ajudaram na minha coleta, na minha extração. Então, tanto na parte de experimentação, o Jonathan, quanto também eles que me ajudaram na primeira e na segunda coleta. Sou muito grata a vocês. E aí você viu que assim, é uma coisa simples, bem simples o que a gente está fazendo nesse momento, mas assim, para você é nova, completamente nova, e você complexo, e você, embora você tenha confundido algumas coisas, a gente percebe que é natural, porque não faz parte do seu dia a dia. Conforme vai fazendo parte do dia a dia da gente, a gente vai... Então, assim, você está de parabéns. Eu só vejo sucesso aí nessa nova empreitada, se der tudo certo, tá certo? E sucesso para você, e eu estou muito contente, tá? Muito contente. Agora nós vamos fazer todas as correções. Nós vamos pegar as correções do Pedro, nós vamos ter que marcar para a gente sentar e conversar, eu, Pedro, você e a Angélica, para a gente conseguir amarrar algumas coisas que ainda estão soltas aqui, como a Angélica também falou. Vamos pegar todo esse material, vamos corrigir bonitinho, e nós temos potencial de colocar esse primer. Quando a gente fala de primer e fala de primer modificado, não é interessante publicar. Não. Por quê? Porque
é um prazer que nós estamos propondo. Quando você publica, ele passa a ser de domínio público. E se ele tiver algum adicional de viabilidade de aplicação, ele passa a ser importante, entendeu? Passa a ser importante, pode fazer parte de um kit rápido de detecção. Então, isso a gente vai estudar melhor esse driver aqui, a gente vai ver certinho, você tem que entender como é que essa modificação ela ocorreu, por que essa modificação ela passa a ser importante, como ela se une à fita molde, como ela cria uma sequência que facilita essa digestão, que facilita a amplificação. Então, isso tudo você vai conhecer a partir do momento que a gente começar a trabalhar com isso de fato, tá bom? Então, a gente vai pensar nisso aqui direitinho, ok? Mas assim, já te avisando, dando tudo certo após a graduação, a gente tem que ter os sonhos da gente. A gente pode querer fazer aquilo que a gente quer, mas a gente vai ter que se adaptar e também fazer outras coisas no meio do campo. Sim. Tudo bem? Você está de acordo, né? Então tá. Então, minha filha, só tenho que te agradecer. Você é uma menina proativa, a gente já conhece a história, já conhecemos você de outros carnavais, você passou por várias experiências, né, até tomar uma decisão. Então eu acho que você está tomando uma decisão madura, consciente, e isso é muito importante, muito importante. Então, agradecendo o Pedro e a Angélica novamente, eu passo a palavra para você fazer. Vocês têm que dar uma saidinha, porque eu já bebo